Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar vários causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa aquele joinha para fortalecer, porque essas histórias merecem. Faz uns 60 anos que aconteceu. Naquele tempo, meu vô era recém-casado com a vovó. Tinha acabado de pegar uma terrinha. Bem na divisa, morava um amigo dele, companheiro demais da conta. Os dois passavam muita dificuldade. Vendia de hoje para comer amanhã. Criava umas coisinhas. Tinha a terra, mas era dureza. O amigo do vô também era casado, começando a vida, e a luta era grande. Certo dia, lá pelas 5 da tarde, ele já tinha mexido na chacrinha, cuidado das galinhas, feito o de sempre. Nessa época o jantar era cedo, porque não tinha luz elétrica, só lamparina. Quando ele entrou em casa, a mulher dele falou: "Ô meu marido, esqueci de avisar, mas acabou o querosene." Ele já foi fechando a cara. "Mulher, por que não avisou mais cedo? Agora tem que ir na venda buscar." A venda ficava a uns 15 quilômetros dali. E não tinha estrada, era só carreador no meio do mato. Mas precisava, né? Sem querosene não dava para ficar. Então ele pegou um carro de banana para trocar por 2 latas de querosene e saiu. Quando estava no caminho, já começando a escurecer, ele seguiu sem medo. O mato era denso, cheio de pedra, mas ele era homem acostumado com aquilo. Chegou na venda, fez a troca e voltou. Lá para as 8 da noite, estava vindo, lua clara iluminando bem o caminho. Quando chegou num morrinho perto do córrego, ouviu um choro. Parou. O choro parecia de criança. Pensou: "Uai, será que é meleta?" Meleta, para quem não sabe, é o tamanduá-mirim, que tem um choro bem parecido com o de menino. Mas ele seguiu o som e de repente viu. Era um bebê mesmo. Uns 2 anos de idade, encostado numa árvore, chorando que só. Ficou apavorado, mas pegou o menino, botou-o nas costas e segurou firme. O menino calou. Foi andando, subindo e descendo o morro. Só que a cada passo, o menino parecia pesar mais. O suor já escorria, a lua iluminava bem o caminho. E quando chegou num trecho mais aberto, viu a própria sombra no chão. E aí veio o susto. A sombra não era de um menino, não. Era um bicho grande, um monstro grudado nele. Sentiu a mordida na anca. Na hora, jogou o querosene no chão, sacudiu o bicho longe e saiu desembestado. Passou o córrego correndo, chegou em casa gritando. Foi aquele furdunço. Contou para o povo e virou um caso famoso na região. Passaram-se mais de 30 anos. Um dia, meu vô encontrou com ele e perguntou: "Seu Laurindo, aquele causo do menino era o quê? Lobisomem? Assombração? O que foi aquilo?" Seu Laurindo suspirou e disse: "Seu menino, já passou muito tempo, então eu conto. Aquilo não foi lobisomem, não. Foi outra coisa. Naquele dia, eu era invocado com minha mulher. Fiquei tão nervoso que quando fui na venda, acabei indo parar numa casa de cabaré. Arrumei encrenca lá e levei uma mordida no pescoço de uma mulher. Na volta, tive que inventar um causo para justificar o machucado. E foi assim que nasceu a história do menino assombração. Tá vendo? Antigamente tinha assombração? Tinha. Mas muita história surgia porque o povo aprontava e depois tinha que dar um jeito de se sair bem. E é isso que faz os causos serem bons. A gente acredita ou não, mas bom mesmo é ouvir e contar. Abraço para vocês. Até a próxima. Rapaz, esse caso aconteceu acho que nem tem 10 anos. Para você ter uma ideia, é um caso recente e esquisito. Quem é lá do Pará, principalmente da região onde aconteceu, é capaz de lembrar. Dizem que lá num município do Pará tinha um fazendeiro rico. Fazenda grande, ajeitada demais, cheia de gado, um pouco de soja, tudo muito bem organizado. Agora, se ele era solteiro, divorciado ou viúvo, ninguém sabe direito. Tinha filho, mas estavam tudo no Rio de Janeiro,
em São Paulo, cuidando da vida. Ele gostava mesmo era da fazenda. Diferente de muito rico metido, ele era gente boa. Se tá no tempo da manga, ia para debaixo do pé, lambuzava de manga, batia papo com os peões. Aquele jeito de patrão simples, que todo mundo gostava. Mas vou falar uma coisa. Quando a pessoa tem dinheiro, não pode ser muito abertona. Tem hora que tem que botar uma cara fechada, porque se der muita ousadia, é perigoso. Na fazenda dele tinha muitos funcionários, e num certo tempo ele está precisando de um vaqueiro. Aí contratou um maranhense e a mulher dele, que ficou na cantina. Não tinham filhos. A mulher era bonita demais, cabelo escorrido, rosto bem feito. O povo falava que o vaqueiro tinha tirado ela da vida fácil, botado no rumo de dona de casa. Só que ela tinha saído da vida fazia pouco tempo e ainda tinha aquele jeito de quem gosta de um flerte. O povo especula que ela começou a dar em cima do fazendeiro. E como ela era bonita e ele um homem solteiro, não demorou muito para os dois se envolverem. Aí a coisa pegou. Diz que eles se encontravam num canavial da fazenda. Tudo na moita. Para marcar, usavam bilhetinhos de papel com dia, hora e um coraçãozinho. Era ali que eles resolviam os negócios. Mas como tudo que é escondido uma hora aparece, num desses dias o vaqueiro mexeu no bolso do avental da mulher e encontrou um dos bilhetes. Tava lá, data, horário e o lugar. Ele não perguntou nada. Resolveu tirar a prova. No dia marcado, esperou um pouco e foi até o canavial, de espingarda na mão. Quando chegou, pegou o fazendeiro no flagra, por cima da mulher. Sem conversa, já sapecou um tiro. O fazendeiro caiu de vez em cima dela. A mulher gritou desesperada, mas ele mandou ela calar a boca. Pegou a mulher pelos braços, levou até a sede, pegou uma pá e um enxadão. Voltaram para o canavial, onde o fazendeiro já está morto. Mandou ela cavar um buraco. Chorando, desesperada, foi cavando, até o buraco ficar grande. Quando acabou, puxou o fazendeiro para dentro. E quando ela menos esperava, ele puxou o revólver e deu cabo dela também. Enterrou os dois e achou que o problema tinha acabado. Mas não parou por aí. Pegou a chave da caminhonete do fazendeiro, arrombou a porta da casa principal, pegou joias, perfumes caros, dinheiro, tudo o que viu pela frente e caiu no mundo. O povo fala que ele foi para Rondônia ou Tocantins. Aí começou a falta do fazendeiro, todo mundo estranhando. Mas como a caminhonete e as joias sumiram, o povo achou que o vaqueiro e a mulher tinham roubado o patrão. O erro maior dele foi continuar usando a caminhonete, que tinha rastreador. Foi assim que a polícia pegou ele, pouco mais de um mês depois. Na delegacia, ele não demorou a confessar. A polícia voltou à fazenda e achou os corpos enterrados. Foi aquele alvoroço. Dizem que ele ainda está preso. Outros falam que os parentes do fazendeiro mandaram matar ele na cadeia. O certo é que a vida dele acabou ali. Agora eu digo, o maior erro desse homem foi ter botado essa mulher na vida dele. Sei que paixão é coisa que acontece, mas tem que saber escolher. Mulher é a melhor coisa do mundo, mas também é capaz de afundar um homem num instante. Quem é do Pará e conhece esse caso, comenta aí. Espero que tenham gostado do cauzinho. Triste, mas uma história que ensina muito sobre a vida. Eu imagino que muita gente já deve ter lido o livro Os Sertões. Para quem não leu, leia. É um marco na nossa literatura, vale a pena. Foi escrito por Euclides da Cunha. Hoje eu estava aqui lendo a biografia dele. Nunca tinha me aprofundado muito sobre o autor. E quando descobri como ele morreu, me impressionei. Falei, isso é um caos purinho. Então vai assuntando. Euclides da Cunha era casado, tinha 3 filhos, morava no Rio de Janeiro. Aí ele foi designado para um serviço fora, passou 2 anos longe de casa, se comunicando com a mulher por carta. Só que a esposa dele era
digamos mais aberta. Mesmo casada e com 3 filhos, arrumou um amante. Aí embuchou. Quando Euclides voltou, desembarcou no Rio de Janeiro e chegou em casa, deu de cara com a mulher buchuda. Fez as contas e pensou: ué, mas eu tô fora há 2 anos. Como é que essa mulher tá buchuda para ganhar menino? Ela confessou: te traí com fulano e tal. Quem que é esse fulano? Dilermando. Cadê esse sujeito? Não sei por onde anda. Euclides, apaixonado, perdoou. Amava demais a mulher. E a criança nasceu. Não era dele, mas ele registrou. Só que naquela época era comum criança morrer cedo. E com 7 dias de vida, o menino morreu. Passou um tempo, ele foi trabalhar fora de novo. Quando voltou, mesma coisa. A mulher grávida. Outra traição. E perdoou de novo. O homem era bom demais. Ou besta demais. Nasceu o menino, ele registrou. Mas o bichinho era branco demais. Olhinho azul, loirinho. E Euclides mestiço, a mulher dele também. Aquela mágoa ficou. Discutiu daqui, discutiu dali e separaram. A mulher foi morar com o amante, o tal Dilermando, que era um rapaz jovem, coisa de 18 ou 19 anos, enquanto ela já passava dos 30. Levou até os filhos do Euclides. Ele aceitou a princípio, mas ficou azedo. E o povo na orelha dele: mas você tá doido? Você é um homem renomado, escritor de Os Sertões, homem conhecido no Brasil todo, vai deixar sua mulher te trair, ir embora com outro e não fazer nada? Cadê sua honra? Foi instigado e decidiu agir. Procurou um revólver. Pegou um 22. Um aviso, 22 não resolve nada. Mas pegou mesmo assim, achou o endereço do Dilermando, foi até lá. Bateu palma na casa do sujeito, no bairro da Piedade. Saiu o irmão dele, Dinorá. Ô rapaz, aqui que mora o Dilermando. Sim, vim visitar ele. Entrou. Lá dentro, Dilermando estava com a mulher dele no quarto. Euclides sapecou o pé na porta e já entrou atirando. Deu 3 tiros na direção do amante. A mulher correu, porque mulher é mulher. Já sumiu dali. Dilermando levou o tiro, mas estava vivo. O irmão dele, Dinorá, pulou em cima do Euclides. Foi soco, murro, briga, e no meio da confusão, Euclides deu um tiro no Dinorá. Dilermando, baleado, conseguiu pegar um revólver, revidou, deu uns tiros no Euclides, acertou um no pulso, outro na clavícula e mais um na virilha. Euclides tentou correr, tomou outro tiro nas costas, caiu e morreu ali mesmo. Foi aquela confusão. Polícia, escândalo. O Brasil inteiro em polvorosa. Anos depois, Dilermando foi julgado e absolvido. Legítima defesa. Se Euclides tivesse matado e sobrevivido, provavelmente também seria absolvido por crime de honra. E não é que, depois disso tudo, Dilermando casou com a mulher do Euclides. Aí vem a segunda parte da tragédia. Lembra dos 3 filhos que Euclides teve com essa mulher? Pois um deles, Euclides da Cunha Filho, cresceu remoendo essa história. Como é que minha mãe pode estar com o homem que matou meu pai? E jurou vingança. Passaram-se anos, até que um dia, já adulto, encontrou Dilermando num cartório, mexendo com papelada. Sacou um revólver e deu um tiro nas costas do padrasto. Dilermando, assustado, olhou para trás e viu que era o enteado. E mesmo assim, não quis atirar. Não ia matar o filho da mulher que amava. Pediu socorro, gritou para alguém segurar o menino. Mas o rapaz continuou atirando. Levou mais 2 tiros. Aí viu que se não revidasse, ia morrer. Puxou o revólver e matou o filho do Euclides. E olha que doideira. Na briga com o Euclides, levou 3 ou 4 tiros e sobreviveu. No confronto com o filho, levou mais 3 e sobreviveu de novo. O homem era de aço. Matou pai e filho por conta da traição da mãe. Depois disso, foi a julgamento novamente. E absolvido de novo. Legítima defesa outra vez. Mas a mulher, que antes tinha ficado do lado dele, largou. Como continuar casada com o homem que matou o filho dela? E a vida seguiu. Dilermando casou de novo e viveu muito.
Morreu só nos anos 50. E detalhe, ele era campeão de tiro. Como é que mata um homem desse? Foi assim que Euclides da Cunha morreu. E o filho dele também. Tudo por causa de uma mulher adúltera. Mas também, não dá para culpar só ela, né? Homem some de casa por anos. Difícil para a mulher aguentar. Não que o certo seja trair, mas também complicado. E você? Já conhecia essa história? Bagunçada demais, né? Tristeza pura. Você sabe que tem gente que jura de pé junto que já viu, e que existe mesmo o tal do pai do mato, Curupira, comadre Fulozinha. Essas entidades que protegem as matas e às vezes castigam caçador, castigam peão que está andando à toa no mato. Esse caboclo estava contando para mim que nesse dia viu uma dessas entidades. Ele nem foi para caçar, foi para pegar uma casca de pau. Disse que esqueceu uma casca boa para a úlcera. A mulher dele reclamava demais da dor e ele não tinha dinheiro para comprar remédio. Pensou, vou lá pegar essa casca que é mais barato e até melhor que remédio. Montou na moto, pegou o facão, nem levou revólver. Apenas o facão na bainha, montou na moto e foi para um capão de mato que tinha por lá. Havia um corredorzão com cerca dos dois lados. Deixou a moto escondida no capinzal e adentrou a mata. Andou umas 3 horas, mas não achou o pau. Contrariado, pensou, vou ter que ir embora. Chegar lá, a mulher vai reclamar, mas fazer o quê? Amanhã procuro de novo, pergunto para o vizinho. Ele até falou o nome da árvore, mas eu não me lembro. Quem souber, deixa no comentário. Quando resolveu ir embora, começou a escutar um barulho no mato, algo subindo. Ele pensou, será caçador? O som foi se aproximando até que, de repente, a uns 3 metros na frente dele, apareceu um cabelo. Era um cabelão comprido, uma chumara de cabelo, tipo o da Maria Bethânia, mas sem corpo, sem braço, sem perna, apenas o cabelo flutuando no ar. O trem começou a se mover, mexendo. Ele olhou aquilo e sentiu um arrepio, sem curiosidade nenhuma para ficar ali. O medo bateu e ele saiu correndo dentro do mato. O cabelo assobiava, e o assobio vinha do próprio cabelo. Ele corria e olhava para trás, vendo aquele cabelo sem corpo, sem nada, flutuando e o perseguindo. Correndo sem olhar para a frente, se embrenhava no mato, tropeçava em galho, e aquele cabelo vinha massaquento, flutuando, embaraçado, vindo atrás dele. Quando viu a cerca, saltou e caiu perto da moto. Pegou a chave no desespero, colocou na ignição e girou. A moto pegou, mas, antes que pudesse arrancar, o cabelo o envolveu todo, na cara, no corpo, na moto inteira. Ele acelerou e saiu com aquele trem grudado nele. O cabelo tinha um cheiro ruim, parecendo caatinga de porco do mato. Tentava puxar aquele cabelo para longe enquanto pilotava. No sufoco, conseguiu jogar longe e seguiu a 1000 até chegar em casa. Diz que se mijou de medo. Chegou esbaforido, contou para a mulher. Ela, ao invés de se preocupar, perguntou se ele tinha achado a casca do pau. Como não trouxe nada, ainda levou bronca. Ele garante que era o pai do mato, o Curupira ou alguma entidade protetora. Pelo jeito não queria ele lá naquele dia. Depois disso, nunca mais viu nada parecido. Mas outras pessoas na região relatam ter visto esse mesmo cabelo misterioso. Dizem que é a personificação do pai do mato. Isso aconteceu no Pará. Agora eu pergunto, você acredita nisso? O que faria numa situação dessa? Porque, sinceramente, não tem muito o que fazer. Só correr e tentar sobreviver. Um caboclo morava na cidade e tinha um sítio mais afastado. Ele queria plantar mandioca, pois tinha chovido e a terra estava boa. Pensou em plantar para vender depois. Pegou o carro, colocou uma enxada no porta-malas e seguiu para o sítio. Ao chegar,
Encontrou a porteira trancada. Abriu, entrou com o carro, deixou-o debaixo de um pé de manga e voltou para fechar a porteira, pois o sítio ficava à beira da estrada. Desceu do carro, tirou a enxada e começou a capinar um lote para plantar a mandioca. Já tinha as ramas preparadas. Enquanto trabalhava, começou uma ventania forte e logo os primeiros pingos grossos começaram a cair. Quando percebeu, a chuva veio forte, com vento e tudo. Ele largou a enxada no chão e correu para dentro do carro para não se molhar. O carro estava estacionado de costas para a porteira e com a frente voltada para dentro da propriedade. A água caía com força e o barulho da chuva era intenso. De repente, parou um homem de moto na frente da porteira. Ele nem percebeu na hora. O homem desceu da moto, que tinha um isopor amarrado atrás, pulou a porteira e correu em direção ao carro. Ele só viu quando o homem apareceu no vidro. Assustado, puxou o revólver e atirou. O vidro estilhaçou e o tiro acertou a cabeça do homem, que caiu morto ali mesmo, sob a chuva intensa. Chocado, olhou para a cena, sentiu a adrenalina subir, sem acreditar no que acabara de acontecer. Pensou que fosse um assaltante. Saiu do carro, viu o homem agonizando no chão e em poucos instantes ele morreu ali mesmo, com a chuva caindo sobre seu corpo. Voltou para dentro do carro, tentando processar tudo. Olhou para a moto e pensou: mas de moto, é bandido mesmo, não é possível. Ficou ali, pensativo, com a mão na testa. A chuva foi diminuindo e ele decidiu sair do carro. Olhou o corpo no chão e foi até a porteira. Pensou em sumir com a moto, enterrar o homem e fazer com que ninguém soubesse, mas algo dentro dele disse para não fazer isso. Resolveu deixar a moto ali e foi para a cidade. Chegou na delegacia e contou ao policial o que aconteceu. Olha, aconteceu isso e aquilo. O camarada invadiu o sítio, estava chovendo, eu nem vi. Quando percebi, ele já estava no vidro. Eu atirei. Não sei se era bandido ou não. O policial, surpreso, decidiu ir até o local com ele. Chegando lá, examinaram o corpo para ver se ele tinha arma ou faca. Não tinha nada. Era um cidadão comum, conhecido na região. Abriram o isopor que estava amarrado na moto e encontraram queijo, leite e outras mercadorias. Ele matou o homem por engano no susto. Levaram o corpo e a história se espalhou pela região. Os familiares do homem ficaram transtornados. Houve revolta, e alguns queriam linchá-lo por ter matado alguém sem nem perguntar nada. A polícia teve que protegê-lo. Para encurtar a história, como não foi um crime premeditado e o homem tinha invadido a propriedade dele em meio à chuva, ele foi condenado a apenas 5 anos de prisão. Antes de ele sair da cadeia, sua esposa vendeu a terra, pois havia rumores de que quando fosse solto, iriam matá-lo por vingança. Quando saiu da cadeia, ele sumiu no mundo. A família da vítima nunca mais o encontrou. Me mandaram esse caso e fiquei pensando como é complicado. A família queria vingança, o que é compreensível, mas ao mesmo tempo foi um caso muito difícil. Por isso, sempre digo: nunca entre em propriedade alheia sem permissão. Se algo cair no terreno do vizinho, vá até a sede e peça autorização antes de entrar. Esse negócio de sair invadindo pode dar um problema sério. O homem morreu por quê? Nunca souberam exatamente por que ele pulou a porteira. Talvez só quisesse se proteger da chuva. Complicado. Deus me livre. Mas é isso. Espero que tenham gostado da história. Um caso difícil, mas serve para nos fazer refletir. O fazendeiro já estava com a mulher doente fazia uma semana. A mulher já estava magra, não comia de jeito nenhum. Nos últimos dias, nem falar dava conta, de tão fraquinha que estava. Só murmurava umas coisinhas para beber água só forçado. Já tinha levado no médico, médico fez tudo os exames, eletrocardiograma, eletro disso, eletro daquilo, não deu nada. Era como se a mulher não tivesse nada.
mas tinha coisa errada ali. O fazendeiro levou ela de novo para dentro de casa, na fazenda, e ficou pulando daqui para ali, transtornado, vendendo vaca, já pensando em viajar para São Paulo. Ele era do Goiás e queria levar ela para um hospital mais graduado. Mas nesse desespero, apareceu um compadre, amigo dele, e falou: "Olha, não está errado o que você está fazendo. Tem que correr atrás mesmo para salvar sua mulher. Mas nessa ida para São Paulo, você não gosta de avião, vai de caminhonete. Eu tenho para mim que essa mulher morre na viagem. E essa doença aí não é coisa de médico, não. Isso é feitiço. Coisa ruim. Você tem que caçar um benzedor. Goiás tem benzedor dos bons, dos melhor do Brasil." O fazendeiro ficou com isso na cabeça. Montou na caminhonete e caiu no mundo, caçando o benzedor. Correu para lá e para cá, até que achou um dos bons mesmo. Contou a história toda e o benzedor escutou calado. Depois falou: "Já tô com um sentido do que é isso aí. Pergunta: lá na sua fazenda tem um córrego bom?" "Tem. E esse córrego tem muito peixe, traíra, sapo, cobra, bicharada?" "Tem sim." "Então é o seguinte, vamos para lá. Já está quase anoitecendo." Montaram na caminhonete e foram. Quando chegaram, já era noite fechada. Pegaram as lanternas e foram para o córrego. Chegando no poço, o benzedor falou: "Apaga a lanterna." O fazendeiro apagou. O benzedor sentou na beirinha do poço e falou: "Vou dar 3 assobio. No terceiro, espera uns 10 segundos, ilumia no seu colo. Vai ter um sapinho. Mas vem bicho de tudo que é jeito. Cê mira no sapinho e pega. Se deixar escapar, ninguém salva sua mulher mais." O benzedor deu os 3 assobio. Depois de 10 segundos, o fazendeiro lumiou e viu o sapinho bem no colo. Pegou e segurou firme, quase matando apertado. O benzedor lumiou também. Pegou um canivete, abriu a boca do sapinho. E tom! Tava amarrado com um fiapinho de nylon, igualzinho um fio de cabelo. Cortou aquilo com cuidado. E o bichinho, magrinho, coitado, mas vivo. O benzedor enfiou o dedo na boca do sapo e puxou um papelzinho todo amassado. Desdobrou e entregou para o fazendeiro. O homem olhou e já descansou. "Credo em Deus Pai. É a foto da minha mulher. Feitiço. Meu Deus, quem fez isso?" O benzedor respondeu: "Não sei o nome, mas é gente muito perto do senhor. Muito perto mesmo. Parente assim, quase dentro de casa." O fazendeiro ficou gelado. O benzedor falou: "Agora corre para a sede e vê sua mulher." Chegaram na fazenda, os funcionários tudo ali esperando. O fazendeiro entrou no quarto. E lá estava a mulher sentada, coisa que fazia uma semana que não conseguia. Sentada, com um prato de sopa na mão, comendo e sorrindo. O fazendeiro chorou, abraçou, beijou e a alegria tomou conta. Saiu lá fora e falou para o benzedor: "Não sei nem como te agradecer. O que eu posso fazer pelo senhor?" O benzedor respondeu: "Por mim, nada. Só por Deus. Eu sou só um canal. Deus dá o dom para mim e eu ajudo todo mundo sem pegar paga nenhuma." O fazendeiro pensou e falou: "Já que você não aceita paga, amanhã cedo vem aqui que tem 20 vaca mojana te esperando." No dia seguinte, o benzedor foi lá e levou as vacas. Passou uma semana e apareceu quem tinha feito o feitiço. A prima do fazendeiro. Queria que a mulher morresse para casar com ele. Mas a praga virou. Achou ela morta. Era branquinha, mas estava pretinha, cheia de barata e formiga na boca. E o benzedor já tinha avisado: "Feitiço é igual bola de borracha. Pode jogar na parede com toda a força que ele volta. Desse jeito. Quem faz o mal acaba mal. Quem faz o bem, colhe o bem." Diz que tinha um camarada que gostava demais de caçar. Morava numa fazendinha pequena, uns 200 hectares. Um gadinho aqui, outro acolá. O fazendeiro nem dava muito ibope pro gado, e ele ficava lá anos e anos trabalhando, cuidando da sede e das poucas cabeças de boi.
Tinha uma mulher, mas não tinha filho. Parece que a mulher era estéril. Mas pensa numa morena cor de canela, bonita, ajeitada, nos 30 e poucos anos. Ele, já com uns 40 e tanto, mas inteirão ainda. A mulher, além de bonita, era fogosa, daquelas de deixar qualquer um doido. Ele comparecia bem, viu? Mas tem mulher que é bicho complicado. Tem umas que não querem um só não. Querem 2, 3, 4. Pois essa era dessas. O cabra saía para a caçada e tinha um sujeito que já sabia a hora de ir lá. Tudo esquematizado. O danado ia e fazia o que queria com a mulher dele, na cama dele. Como não tinha vizinho perto, ninguém nunca soube de nada. O tempo foi passando e o cabra lá, chifrudo e sem saber. Até que um dia saiu para a caçada como sempre. Pegou um tatu galinha, mas por um acaso voltou mais cedo. Era nem 2 da tarde ainda. Chegou em casa, aquelas casinhas de madeira, portinha e janelinha de tramela. Olhou pela janela do quarto e viu a cena. O sangue ferveu na hora. Tava com o tatu na mão, segurando pelo rabo. Entrou na casa fervendo e foi só tatuzada para todo lado. Diz que deu tanta tatuzada na mulher que ela morreu ali mesmo. O amante que estava em cima dela pulou da cama, correu e saltou a janela. Só que a fazenda era plana, um descampado sem onde se esconder. O marido nem ligou. Foi na cozinha, pegou a espingarda, encostou na janela e abraçou a arma como se fosse um trem sagrado. Mirou direitinho e sapecou o tiro. Pegou bem na nuca do sujeito, que caiu no chão, dando 3 sapatadas antes de morrer. Aí o homem foi lá, pegou uma carriola, botou o corpo do amante em cima, trouxe para dentro da casa e colocou do lado da mulher na cama. Pegou o rádio e chamou um vizinho. Lavei minha honra, chama a polícia. Foi preso, ficou 20 anos na cadeia, mas saiu tranquilo com a cabeça erguida. Hoje conta essa história para quem quiser ouvir. Esse tipo de coisa acontece demais. É difícil se colocar no lugar de um sujeito desses. O que a gente faria? Não dá para saber. Só sei que acabar com a vida de alguém é coisa séria. Deus me livre de passar por isso. E espero que vocês também nunca passem. O causo foi meio macabro, triste, esquisitão. Mas é dessas histórias que acontecem pelo mundo afora, principalmente no sertão. Mulher fogosa demais às vezes é fogosa com mais de um. Esse caso aconteceu faz pouco tempo. Quem é da região pode até associar, mas eu mudei alguns detalhes para não dar confusão. Dizem que um fazendeiro tinha acabado de se separar. Não sei se ficou viúvo ou se largou da mulher, mas teve que dividir os bens. Outros dizem que a mulher morreu e ele teve que repartir tudo com os filhos. Foi aquela briga, confusão danada, e o velho ficou revoltado com o mundo. Para espairecer, arrumou uma mocinha, um homem já com quase 70 anos, rico, e conseguiu uma moça de uns 20, 23 anos. Mas aquela moça bonita, corpo escultural, rosto angelical, diferente. E um velho desse, mesmo com remedinho, não dá conta de uma moça dessa idade. O tempo foi passando, ele foi dando presentes, tratando bem, aproveitando o que podia. Depois de 1 ano de namoro assumido, o povo já olhava torto. Mas como dizem, rico pode tudo. Acontece que a moça não aguentou. Ele não dava conta, e ela queria aproveitar a vida. Mas também não queria largar as mordomias que tinha com ele. Então, começou a sair com um rapaz da idade dela, escondido. E o velho, um dia, flagrou umas mensagens no celular dela. A moça estava no banheiro e deixou o celular destravado. O fazendeiro olhou e viu as conversas com o outro. Podia ter brigado com ela, terminado, feito um escândalo, mas era um velho esperto. Pegou o celular, tirou foto da tela, anotou o número do rapaz, salvou tudo. No outro dia, procurou um policial aposentado, mas que ainda tinha influência para investigar as pessoas.
Mostrou a foto e pediu para rastrear o camarada, descobrir quem era, onde morava e o que fazia. 2 semanas depois, o policial voltou com a informação. O rapaz trabalhava numa fazenda, aplicava veneno, tinha mulher e 2 filhos. Durante a semana ficava na fazenda. No fim de semana ia para a cidade curtir com a família. Era uma rotina certa todo sábado e domingo. Estava na praça com a mulher e os filhos. O fazendeiro perguntou: "Você viu ele com a minha menina?" O policial respondeu que ainda não, mas continuaria de olho. Mais umas semanas de vigia, e a confirmação veio. Sim, ele estava saindo com a moça. O fazendeiro tranquilo disse: "Então está certo. Agora você vai pegar esse sujeito na praça e matá-lo na frente da mulher e dos filhos." O policial ficou meio receoso, mas aceitou. Dias depois, lá estava o rapaz, na praça com a família. O policial chegou, foi direto até ele e perguntou: "Você é fulano de tal?" Quando o rapaz respondeu que sim, ele sacou a pistola e atirou. Fim do caso. Todo mundo na cidade sabe que foi o fazendeiro, mas ninguém investiga. O homem tem mais de 10.000 alqueires de terra. É rico demais. E rico tem culpa de quê nesse mundo, né? A moça também não vai presa porque não tem nada a ver com isso. E assim a história ficou. O caso não está detalhado nos jornais, mas todo mundo sabe. Eu tive que mudar algumas coisas, porque minha voz aqui nas redes sociais alcança muita gente. Vai que o fazendeiro não gosta. Melhor evitar. Moral da história? A moça estava traindo o fazendeiro e o rapaz estava traindo a esposa. 2 traições, 2 pecados. Mas precisava terminar assim? Triste demais. Fica o alerta. Se você está fazendo coisa errada, pulando a cerca, cuidado. Uma hora você pula e se estrepa. Tinha um caboclo que era caseiro de um sítiozinho. Esse sítio ficava num baixadão de serra. Pra lá tinha muita onça. Ele ficava lá tranquilo, porque não tinha criação. Era só para descanso do dono, que era médico. Esse caseiro teve uns problemas com bebida. Bateu em mulher, os filhos ficaram contra ele, e ele ficou meio rodado. O médico, por ser amigo de muito tempo, falou: "Vai lá pro meu sítio, fica amuado pra lá, te pago um salário por mês. Quando você melhorar dessa cachaçada, ajeita sua vida, faz umas diarinhas pros vizinhos e depois segue seu rumo." Porque ele era bom serrador, mexia com motosserra, fazia tábua, cerca, essas coisas. Mas definou de um jeito que estava magro, velho, sem dar conta de mais nada. Foi ficando no sítio. A princípio, tranquilo. Cuidava do lugar, aparava grama, limpava. O médico ia lá de vez em quando. Depois começou a fazer umas diárias para os vizinhos, tirando tábua, lasca, ganhando bem. Aí tinha uma motinha velha no sítio, e todo fim de semana ele ia para a cidade gastar na zona. Gastava 4, 5 mil numa noite, bebia até cair. Mas diziam que não fazia mal para ninguém, só para ele mesmo. Voltava bêbado, devagarinho na motinha. O povo falava que dava para ultrapassar ele a pé. O médico já sabia que ele estava na farra, mas enquanto não estava incomodando ninguém, deixava quieto. Só que um dia, num desses finais de semana, ele se arrumou todo. Tomou banho, botou camisa, calça, botina, perfume e aquele bonezinho vermelho que ele não largava. Carteira bufando de dinheiro, montou na motinha e foi para a cidade. Gastou o que pôde, bebeu demais e voltou de madrugada. Diz ele que estava voltando devagarinho naquela estradinha de terra coberta pelas árvores, quando sentiu um tapa tão violento na cabeça que caiu da moto. O farol ficou ligado, a roda de trás rodando, e ele, caído no chão, viu a onça. Uma onça vermelha, grande. O bicho foi na cabeça dele, mas pegou foi o boné. Quando ele olhou de banda, viu a onça mascando o bonezinho dele. Ele correu para o lado da cerca, pegou um punhado de pedra e tacou nela. A onça deu um bote, mas errou. Caiu para o mato, e ele montou na moto e vazou.
Chegou no sítio tremendo. Passou a mão na orelha. Tinha um arranhão fundo, mas nada grave. Lavou o rosto, tomou banho. Ficou pensando: creio em Deus Pai. Quase morri. Se não fosse o boné. No outro dia, sem dormir direito, tomou café e foi ver o lugar onde caiu. O boné sumiu. A onça carregou o danado pro mato, de raiva. Contou o caso pro povo, e todo mundo disse para ele parar de ir para a cidade de madrugada. Mas ele não parou. A única coisa que melhorou foi que começou a ir de capacete. Cê vê, um bonezinho velho vermelho salvou o homem. Se ele não tivesse com o boné, a onça tinha pegado na cabeça ou na nuca. Aí já era. Vocês acreditam num caso desses? No sertão acontece cada coisa. Mas é isso aí, espero que tenham gostado.